hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu quero convidar vocês pra gente refletir juntos sobre o novo filme do Superman, dirigido pelo James Gunn. O cara que, na minha visão, é o cara ideal pra renovar e restaurar o gênero de super-heróis, que é um gênero que a gente tá ouvindo já faz um tempinho, que meio que acabou, né? O pessoal vem muito nesse discurso de o gênero de super-heróis acabou, porque afinal de contas a DC ela já tinha parado há um tempo, ela tinha dado essa pausa pra poder se reiniciar, pra poder o James Gunn organizar a casa, enquanto na Marvel a gente tem um estúdio que tá penando pra conseguir o mesmo hype de antes e nunca mais conseguiu alcançar o mesmo feito que eles tiveram no Ultimato, né, no Vingadores Ultimato. Tudo que veio depois disso, no pós-Ultimato, nunca conseguiu construir o mesmo hype e a gente vê o estúdio meio que requintando fórmulas, trazendo gente de volta e tentando conseguir a todo custo restaurar esse hype, enquanto o público começa a se perguntar se o gênero de super-heróis finalmente saturou e finalmente tá pra acabar. E embora a gente tenha essa impressão, eu acho que se tem um cara que consegue restaurar tudo isso e trazer o gênero de volta aí pro auge, esse cara é o James Gunn. E é isso que eu quero discutir hoje. Porque pra mim o James Gunn é esse cara que tem exatamente o fator necessário pro gênero de super-heróis hoje. Que basicamente é porque o James Gunn não tem vergonha de abraçar o ridículo. Eu sei que isso parece meio bobo, mas quando você para pra pensar em tudo que ele fez no cinema, você começa a ver que esse cara ele tem uma visão bem interessante que funciona não só para super-heróis, mas para meio que qualquer adaptação ou até refilmagens, né? O James Gunn, ele é o cara, por exemplo, que roteirizou O Madrugada dos Mortos, dirigido pelo Zack Snyder, que também tá bem entrelaçado com a história da DC. Eu quero comentar um pouco disso depois, mas antes eu quero falar realmente da forma como o James Gunn está lidando com esse mundo de super-heróis, sendo que a gente tem principalmente a Marvel e a DC que não estão conseguindo funcionar tão bem, sejam porque continuam investindo em tons errados ou fórmulas falidas, enquanto o James Gunn é o diretor que ele consegue transitar entre essas coisas e fazer algo que vai um pouco contra ambas essas questões. Uma das características mais legais do cinema dele, principalmente quando a gente olha para os filmes de super-heróis que ele dirigiu, né, já que ele é mais conhecido aí pela trilogia Guardiões da Galáxia na Marvel e pelo O Esquadrão Suicida na DC, a gente nota assistindo esses filmes que o James Gunn é esse cara que não tem medo de abraçar o lado ridículo dos quadrinhos. E como alguém que lê quadrinhos, eu preciso admitir que sim, tem muita coisa ridícula nos quadrinhos e que é difícil de ser adaptado, de ser transposto pra telona. Mas o James Gunn é um cara que consegue fazer isso preservando esse lado mais lúdico, esse lado mais caricato dos quadrinhos, sendo que a gente vê muitos filmes, como por exemplo o Coringa do Todd Phillips, que parece que tem um pouco de vergonha desse lado, tentam deixar tudo sério demais e acabam chegando a um ponto de descaracterização, ao ponto de que, por exemplo, o Coringa, esse é o meu maior problema com o filme. O Coringa do Todd Phillips nem precisava do nome Coringa, ele poderia se chamar qualquer coisa, mas é claro que eles vão colocar Coringa porque isso faz diferença na venda do filme, mas quando a gente olha realmente o personagem original, ele tá tão descaracterizado que mal dá pra enxergar o Coringa ali. Mas o James Gunn ele também tem personalidade o suficiente para fazer a adaptação dele funcionar mesmo dentro de uma fórmula muito batida, muito engessada, como é o caso da Marvel. A Marvel ela já tinha alguns filmes aí, ela já tinha conquistado uma legião de fãs e já tinha lançado o primeiro Vingadores quando o James Gunn veio com Guardiões da Galáxia, o que na época despertou uma certa desconfiança, afinal de contas, apesar da Marvel estar fazendo sucesso, até mesmo os fãs dos filmes começaram a se questionar se um filme com um guaxinim falante e uma árvore funcionariam bem, mas James Gunn conseguiu entregar uma obra com muito coração, que adapta muito bem, com uma trilha sonora marcante e que se tornou aí um dos filmes favoritos da Marvel de muita gente, principalmente depois de fechar a trilogia, né? Sendo talvez a trilogia mais elogiada do Marvel Studios. Mas vamos lá, eu quero falar realmente do Superman, porque eu acho que esse filme pode ser um ponto de virada muito importante pro cinema de super-heróis, né? Pro gênero de super-heróis. Antes disso, eu quero dizer que se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e deixa um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Eu sempre aqui falando de cinema, dos lançamentos no cinema e dos streamings e fazendo também algumas análises como essa aqui sobre o James Gunn e o Superman. E se você curtir, já se inscreve aqui, mas também me segue nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição. Mas bora falar do Superman, que eu tô realmente muito hypado pra esse filme, porque quando foi anunciado, eu fiquei muito feliz do James Gunn assumir esse personagem, que ele precisava de uma roupagem importante, bem feita, que funcionasse para os novos tempos, mas que principalmente respeitasse quem é um personagem de fato nos quadrinhos. E o Gunn, ele é um cara que ele não esconde que ele é um leitor de quadrinhos, que ele é um admirador da DC,
que ele foi formado por muitos quadrinhos da DC, apesar dele ter dirigido primeiro um filme na Marvel. A DC foi muito importante pra ele. Ele deixa isso muito claro quando ele fala do filme, ele fala de Superman com muito carinho, e isso parece estar transparecendo pro personagem, né, desde as fotos de bastidores, até aí as primeiras imagens oficiais que a gente teve do herói. E sendo um cara que conseguiu fazer a gente se importar com personagens na Marvel e na DC, personagens ali do segundo escalão, do terceiro escalão, imagine o que o James Gunn não consegue fazer com um personagem do naipe ali do Superman, que é o maior super-herói de todos. Então esse é realmente um personagem que ele precisa funcionar dentro de uma empatia, o público precisa se conectar com o Superman, e que é uma questão que parece ser muito difícil para muitos roteiristas conseguirem fazer, essa questão do público abraçar o personagem, né? Conseguir se identificar com um personagem que é tão poderoso, que é tão legal, que é tão esse carinha ali escoteirão, assim, bonzinho demais. Então o Superman, ele tem essa tendência, muita gente acha um personagem chato, eu adoro o Superman, e tudo que eu tenho visto do Superman do James Gunn foram coisas que foram me animando, justamente porque eu vi como o James Gunn ele consegue olhar para os quadrinhos e trazer a mesma ideia, a mesma energia para o set. É algo que eu consigo enxergar em Guardiões da Galáxia e consigo enxergar em Esquadrão Suicida, mas principalmente eu preciso enxergar em Superman, porque esse é um personagem que tem os seus quadrinhos muito mais populares, que tem uma referência e uma base muito forte. A gente tem pelo menos 6 filmes do Superman, fora as participações do personagem em outras obras como Liga da Justiça e Batman vs Superman. E agora a gente tá tendo a chance de um diretor trazer aquela roupagem que funciona para os dias atuais, ao mesmo tempo que bebe ali da fonte que funcionou tão bem, por exemplo, no longa de 1978. E ao mesmo tempo o Gunn ele não só consegue fazer a gente se importar com os personagens, como ele consegue trazer essa roupagem muito relativa para os dias de hoje, né? Então, o Guardiões da Galáxia ele tem muito essa temática da família, ele consegue abraçar o espectador e meio que fazer a gente se conectar com eles enquanto família. O Esquadrão Suicida, a gente não tem isso, mas o James Gunn consegue inserir no filme um comentário um pouco mais cínico, um pouco mais irônico, tendo uma crítica contra o próprio Estados Unidos, né? Contra o próprio sistema militar e político governamental dos Estados Unidos, sem perder a mão de um filme que é quase uma paródia, sem perder a mão de um filme humorado, de um filme engraçado e completamente divertido e caótico de ser assistido. Então eu não espero exatamente, por exemplo, que Superman seja algo parecido com Guardiões da Galáxia ou Esquadrão Suicida, mas sendo o Gunn um cara que já se provou como alguém que consegue adaptar bem os personagens para o cinema, basta olhar para a filmografia dele, a gente consegue ter esse raio de esperança de que ele vai conseguir fazer o mesmo efeito no Superman. Para ter uma ideia, o Gunn ele também é roteirista de Scooby-Doo, sabe Scooby-Doo ali dos anos 2000, 1 e o 2? Ele é o cara que roteirizou isso, ele também é o cara que meio que atualizou Scooby-Doo para os cinemas de uma forma também meio irônica, meio cínica, que eu acho que não é um tom necessariamente que caiba em Superman, e eu acredito que o Gunn não vá tentar colocar em Superman, apesar dele tentar trazer uma questão de conscientização, afinal de contas a gente sabe que Superman vai ter outros heróis, e o herói mesmo, o Superman, ele vai trazer a representação desse raio de esperança. A gente vai ter o Superman que ele para a vida dele para pegar um gatinho de uma árvore, para ajudar uma criança, ajudar uma pessoa a atravessar a rua. E isso está muito na essência do Superman. É uma essência que é muito perigosa de mexer, que é muito perigosa de tirar do personagem. E aí a gente tem, por exemplo, a questão do Superman sombrio, que é um Superman que já saturou demais desde versões do personagem que tem os mesmos poderes, mas que não é o Superman, né? Como, por exemplo, o Capitão Pátria em The Boys, ou até realmente o Superman, como é o caso do Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, que é um filme que acertou muito nas cenas de ação, na forma como ele trabalhou aquela mitologia kryptoniana, mas que ele não consegue entender a essência do personagem e trazer ela para o filme, descaracterizando completamente os ideais e quem é aquele super-herói. E aí a esperança no filme do Zack Snyder basicamente fica restrita àquele diálogo onde ele fala que o S no peito dele significa esperança. No James Gunn, a gente consegue ver já nas imagens de bastidores esse ar, sabe? Essa energia ela já transparece. Então se o Superman do Zack Snyder, né, se a filmografia do Zack Snyder ela trazia um tom meio negativo pro herói, pra DC e até pro gênero de super-heróis, que fica cada vez mais
buscando um certo realismo, uma certa sobriedade que nem sempre casa, o James Gunn, ele parece sempre ir na direção contrária, seja com Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, e agora também com o Superman. Então parece que ele vai buscar justamente esse lado um pouco mais lúdico, um pouco mais ridículo, um pouco mais quadrinhos, sabe? Até a cueca em cima da calça, isso é muito quadrinhos. Eu sei que pode desagradar muita gente porque é ridículo, mas o ponto é, quadrinhos são ridículos, e você respeitar a essência do material base é muito importante para uma adaptação. Não é uma questão de fidelidade, de ter que ser tudo igual, mas é uma questão de essência. Se a gente tira essência, a gente descaracteriza. Eu acredito que o James Gunn ele vai conseguir manter a essência sem descaracterizar o personagem, mas também renovando isso para novos tempos e, quem sabe, tendo um impacto muito grande no gênero de super-heróis como um todo. A gente consegue ver, por exemplo, que ele tem uma visão de tom muito própria, de um tom já muito bem estabelecido pelos atores que ele escolheu, né? Eu vou pegar aqui 4 atores do elenco, que é o David Corenswet, que vai ser o Clark Kent, o Superman, a Rachel Brosnahan, que vai ser a Lois Lane, o Nicholas Hoult, que vai ser o Lex Luthor, e o Skyler Gisondo, que vai ser o Jimmy Olsen. E esse cara, pra mim, ele foi a principal escolha pra eu sentir que a gente tava indo no caminho certo com o Superman, porque olha pra cara desse ator, ele tem a cara de Jimmy Olsen, sabe? Se você pegou qualquer quadrinho do Superman, se você assistiu qualquer animação do Superman que tinha o Jimmy Olsen, você vai entender o que eu quero dizer. Esse ator, ele funciona muito bem e tem carinha de Jimmy Olsen. Mas o mesmo pode se dizer dos outros atores que eu citei aqui, né? O Nicholas Hoult é um grande ator, ele é um cara bem versátil, ele tá em vários filmes que eu gosto. Dá pra notar essa versatilidade. E aí ele vai ser o Lex Luthor. Eu tô muito curioso pelo Lex Luthor do Nicholas Hoult, porque de cara, assim, a gente não tem um papel ali do Nicholas Hoult que a gente consiga enxergar o que o James Gunn enxergou, mas ao mesmo tempo o Gunn ele acerta tanto em elenco que eu confio muito aqui. Já é diferente o caso da Rachel Brosnahan, porque ela é a Lois Lane, cara. A gente olha pra ela, a gente olha pro figurino dela, e ela é a Lois Lane. A gente consegue enxergar a Lois Lane nessa atriz que é talentosíssima, super elogiada, ganhadora de Emmy pelo Marvelous Miss Maisel, aquela série que ela é super elogiada. E o David Corenswet, que é um ator que tá surgindo agora, ele tem carinha de Superman, ele tem um sorrisinho de Superman, ele tem um carisma, ele transparece um carisma que é muito necessário pro Superman quanto herói, pra gente criar essa identificação, né? A gente sabe que o Superman, ele é um alienígena dentro da história dele, dentro da mitologia dele. Mesmo assim, ele cria essa empatia, ele cria essa conexão com a Terra. Então, fazer isso, escolha do elenco, a escolha do ator e trazer esse tom acertado é muito importante pro filme dar certo. E eu acho que Superman ele pode vir justamente nesse tom certo e ser o primeiro passo, não só para DC, mas para a renovação geral do gênero. Porque justamente ele consegue apontar que a gente vai ter um filme com uma visão criativa bem específica. O James Gunn é um cara que ele não é o diretor que vai trabalhar naquela visão muito generalizada de estúdio, né, seguindo uma formulinha muito básica. A gente vê isso pelo trabalho dele na Marvel. E aí a gente vê ele no Superman como esse filme que ele pode ser um filme com uma visão criativa e um tom muito específico, que ele não tem medo de abraçar o ridículo quando é necessário ser um pouco mais ridículo, quando é necessário ser um pouco mais bobo, mais lúdico, mais infantil. Ao mesmo tempo que parece ser um filme que ele vai abrir as portas para o formato de super-heróis terem obras no universo compartilhado, mas com visões específicas dos seus diretores de projeto para projeto. Então, não necessariamente entrando na lógica da formulinha, onde a gente vai ter todos os personagens sendo trabalhados da mesma maneira. E aí, talvez aí seja onde Superman começa a ser não só o salvador da DC, mas o salvador do gênero, porque tendo essa questão da visão criativa e saindo das fórmulas, é um filme que tem tudo para obrigar os outros estúdios a correrem atrás também e tentarem se renovar, porque essa renovação ela é necessária. O gênero não está saturado, mas a gente consegue sentir que ele está repetitivo, que ele está saturando, e se ninguém fazer nada, o gênero vai acabar quebrando. E o James Gunn, na sua visão criativa muito específica, na sua ideia de seguir a essência dos quadrinhos, talvez seja o cara que vai conseguir mostrar que é possível fazer um universo compartilhado de uma maneira criativa, com uma visão própria de cada projeto, de cada diretor, e obrigar os outros a correrem atrás para se renovar e abandonar as formulinhas prontas. Saindo da mesmice, quebrando as fórmulas e sem deixar de ser algo verdadeiramente, genuinamente quadrinesco. Então, para mim, sim,
Desde as primeiras imagens, cada coisa nova que eu vejo de Superman me mostra que James Gunn é um raio de esperança pro gênero de super-heróis. Como alguém que ama quadrinhos e ama o gênero, eu não poderia estar mais feliz de ver um dos maiores super-heróis e um dos meus favoritos representar realmente esse raio de esperança pro gênero. Mas é isso, essa é só minha opinião. Quero muito que você comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso que eu falei. Comenta também qual é a sua expectativa pro Superman do James Gunn. Você tá esperançoso ou você ainda tá ali meio que um pouquinho na dúvida? Comenta aqui embaixo, vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir aqui. Valeu, falou e até mais.